Eu vou bem do começo mesmo, né? Eu apanhava muito do meu irmão mais velho. Hoje ele é um cara muito de boa, mas ele já foi bem Foi sobrevivência. maluvido, é. E aí o meu irmão, ele batia muito. Minha mãe trabalhava no aeroporto e tinha uns bicos por fora, né? Então ela passava muito tempo fora de casa, ficava meu irmão, ficávamos eu, meu irmão e minha irmã. E o meu irmão batia em nós dois. O meu irmão, ele era do meio, né? E aí, nisso, a minha mãe falou assim, eu vou botar esse menino pra treinar. E assim, era no nível de me deixar de olho roxo mesmo. E aí me colocou pra treinar. Inicialmente eu fiz karatê no SESC, que foi a primeira modalidade que eu fiz. Até hoje o meu estilo de jogo ele é muito voltado para distância, na manutenção da distância. Tem inclusive um princípio que fala que quem controla a distância controla o combate. E se nós formos olhar os campeões hoje que estão em grande, né, tipo o ex-campeão até pouco tempo, o Israel Adesanya, o jogo dele é todo focado na distância, Volkanovski da City Kickboxing, né, que fica na Nova Zelândia, salvo engano. Então, por conta disso, ainda trago essas origens do karatê. Mas voltando ao assunto, e aí eu iniciei no karatê, ia andando do Ileia, né, de onde eu sempre morei, para o Sesc ali, então acho que cerca de 1,5 km. Eu ia andando para lá para poder treinar. E aí um amigo me levou para a academia do Omar Salom. Inclusive tem um fato muito engraçado nesse meu primeiro dia lá, que era um faixa marrom. Hoje ele já deve ser faixa preta bem avançado já. E aí eu treinava karatê, eu não tinha muita noção do que era jiu-jitsu, então eu via kimono, eu imaginava que o jiu-jitsu fosse a mesma coisa que o judô. E aí eu vi o cara e me destacava bem no karatê, né? No tempo que eu treinei, a gente teve competições entre escolas ali, né? E aí eu me dava bem porque eu sempre chutei muito bem. Até hoje eu tenho muito isso no meu estilo de jogo. Meu Deus, eu não quero ser chute. e aí eu fui pra lá e aí chegou faixa marrom e as faixas lá eram diferentes. Isso eu já tinha conversado comigo, eu sabia que eram faixas diferentes. No karatê tem uma sequência, no jiu-jitsu tem outra. Karatê, a vermelha, pelo menos no karatê Shotokan, que era que eu treinava, ela é uma faixa meio que inicial. No jiu-jitsu é a faixa mais alta, né? O grau mais alto possível a ser alcançado. E aí eu cheguei lá e tinha um faixa marrom e ele era muito pequeno, e eu era um garoto grande, né? Tipo, tava já com uns 16, 17 anos. E aí eu falei pro cara, assim, eu falei, olha, cuidado porque eu sou muito talentoso, né? Então, tipo, eu olhei a distância. Aí, no jiu-jitsu a pegada era outra, né? O cara falou, cala a boca, faixa branca. E aí eu sei que esse cara me deu uma surra que eu nunca mais esqueci, assim. Tanto que tá até hoje. E eu voltei no ônibus e aí eu olhava, o kimono tinha marcado meu rosto aqui todo vermelho. E falei, cara, vou falar palavrão aqui. Pode. Aí eu falei, que porra é essa que esse cara fez, velho? E o jiu-jitsu, assim, ele é fenomenal. De todas as modalidades, o boxe e o jiu-jitsu são as minhas paixões maiores, né, dentro do esporte. E aí eu comecei nessa pegada. Depois que eu comecei no jiu-jitsu, eu fui, né, treinando. Depois de um tempo eu parei para outras funções da vida, né? Eu fiquei muito tempo estudando, né? Trabalhei no serviço público muito tempo. E aí, aos 29 eu tive uma crise no setor de trabalho em que eu tava uma crise de hernia de disco. Eu já tinha parado com o esporte, assim, pelo menos eu só ia fazer jiu-jitsu de vez em quando na academia de um amigo para visitar. E aí eu tive uma crise de hernia de disco. Eu tenho esse problema, eu tenho 3 hérnias, né, na minha lombar. E eu tava com 108 quilos. E aí eu decidi começar a cuidar mais de mim. Foi, na verdade, uma recomendação do médico, né? Ele falou assim, olha, ou você dá um jeito de emagrecer, ou provavelmente você vai ter várias crises. E nessa aí eu cheguei a tive que ficar de cadeira de roda, recebi morfina, porque o nível de dor era absurdo, né? E ele falou, não tem jeito, fortalecer a musculatura do core, né? E emagrecer. E aí eu voltei. E aí, coincidentemente, num domingo que eu tava lá no Picanha Mania, eu encontrei o Adriano Martins, que é meu amigo até hoje, né, atleta do UFC. Na época ele estava no Strike Force, que é um evento dos Estados Unidos. À época era o segundo maior evento, né, do mundo. E aí eu encontrei o Adriano e falei, Adriano, eu preciso voltar a treinar, o que você me recomenda? E ele fez uma casinha pra mim. Ele falou, vai segunda amanhã lá na Top Life, né, era domingo, ele vai segunda lá na Top Life. E eu fui, mas eu achei assim, vai ser um treino fit, né, pra quem quer emagrecer. Não, era o time de MMA profissional. E eu passei 6 meses apanhando da maioria dos caras que hoje também são meus alunos, né? Então, o Luiz Aranha, o Berg, né? O Rosberg, é o garoto que treina e luta também lá pela nossa bandeira. Alguns dos alunos que estão hoje em destaque, por exemplo, o Valmir Júnior, que é meu aluno que hoje está no AN, ele, na época, acho que nem estava começando a treinar. Por volta de 2015, salvo engano, ele começou
E eu já estava ali me tarimbando, né? E mais tarde, 2 anos depois, eu comecei a lutar MMA profissional e para mim foi uma das melhores experiências da minha vida.